eu vou trazer então um sermão com o título A Vitória do Amor Gracioso. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3 e já, vai! A Vitória do Amor Gracioso. Meus irmãos, nós tivemos a oportunidade pela manhã de trazer uma palavra também sobre o amor. Nós vamos fazer uma sequência de 3 sermões, o da manhã, o de agora e o da quarta-feira, que fala do amor, levando em consideração o tema do mês de janeiro, que é o tema proposto para o ano da nossa convenção, que é Anunciemos o Amor Gracioso. E nós já pudemos então comentar sobre isso pela manhã. O pastor Lucas falou no início do mês sobre o que é o amor de Deus, qual é a grande obra de amor que Deus realizou, e nós sabemos, Jesus Cristo para a nossa salvação. O pastor Felipe teve a oportunidade de comentar na primeira carta de João, a divisa do tema da convenção, que vai falar também desse amor que nos alcança, que alcança e nos salva e também nos capacita a amar também. E agora nós vamos dar continuidade. Pela manhã falamos de um tema muito precioso e importante, que é o novo mandamento. Jesus apresenta o amor com um novo padrão, o novo mandamento, o mandamento do amor gracioso. E agora nós vamos ver o que esse amor produz. Ele produz vitória. Ele produz vitória contra o mundo, vitória contra o pecado, vitória contra o medo. Na quarta-feira nós veremos como nós podemos amar, que atitudes de amor nós podemos ver na Escritura. Nós veremos em 1 Pedro como nós podemos amar. Para aquele irmão que fez contato comigo durante a tarde aí, a respeito do sermão da manhã, eu acabei não mencionando, ele está de forma resumida no boletim. Se você quiser, depois pode pegar o boletim impresso lá embaixo e fazer uso desse sermão para o PGM, os PGMs que estão ainda em atividade, os que não estão em recesso. E caso o irmão queira fazer outro uso, o irmão pode procurar então o boletim e também visitar o canal da igreja e o meu canal pessoal também, que está lá registrado. Agora sim, nós vamos então abrir as nossas Bíblias em 1 João, do capítulo 4, do verso 16, a parte B, que vai estar na tela agora, que eu vou colocar. E o irmão vai perceber que a gente vai pegar do meio do caminho do versículo. E nós vamos no final do capítulo 4, início do capítulo 5, do 1 até o 5. Eu leio, os irmãos acompanham. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra. Mais uma vez clamamos pela Tua misericórdia. Que Teu Espírito venha sobre nós para nos iluminar a verdade. Que
que toda distração seja colocada por terra em nome de Jesus. Que as nossas mentes estejam cativas ao Senhor, ao que Tu tens para nos falar. Que os nossos ouvidos sejam abertos, os nossos olhos possam ver a obra que o Senhor está fazendo em nosso meio. Que sejamos encorajados nessa noite a viver a vitória do amor. E toda carnalidade, toda nossa dúvida e medo e pecaminosidade seja devidamente governada pelo Senhor, pela atuação do Teu Espírito. Se há alguma hoste maligna tentando impedir, que seja repreendida, no nome de Jesus. Oramos assim, agradecendo a Tua obra nesse lugar. Amém. Queridos, é importante contextualizarmos aqui o que João está falando e escrevendo. O objetivo de João em escrever a sua carta, as suas cartas, e essa aqui é a primeira, e ele fala muito de amor, não apenas no seu evangelho, mas também nessa carta aqui, principalmente, que é a maior, mas também a segunda carta, ele menciona o amor também. E ele escreve, num período de 85 a 95 depois de Cristo, escreve às igrejas da Ásia Menor para combater divisões internas, brigas, contendas na igreja, falta de amor, e também heresias, como aqui estava acontecendo na época, o gnosticismo, que negava que Jesus Cristo veio ao mundo como homem. Eles negavam essa verdade do evangelho, que Jesus era homem e é ainda homem. Então, João escreve essa carta com esse objetivo. E no capítulo 3, por exemplo, ele fala de amor, ele já fala bastante sobre o amor, no versículo 16, que é a divisa, inclusive. No capítulo 4, ele dá uma pausa no comentário do amor para falar do espírito do anticristo, que é o espírito da heresia, que eram falsos pregadores, que estavam se infiltrando nas igrejas, para ensinar a tal da heresia do gnosticismo e muitas outras coisas. E quando ele então, ali no capítulo 4, ele conclui essa argumentação de que o espírito que não confessa Jesus Cristo, como que veio em carne, e ele não está falando de demônio, ele está falando de pessoa, de pregador, que se infiltra na igreja, que não confessa, esse espírito não provém de Deus, é o espírito do anticristo. E aí ele conclui esse trecho, esse comentário, ele retoma e retorna a falar de amor. Até porque, queridos, nós temos muitos aqui irmãos da igreja, estudiosos da teologia, professores de EBD, pastores, líderes, os jovens gostam muito, e a gente pode se pegar como caçadores de anticristos na igreja. E não que a gente não tenha que confrontar estas heresias. E até mesmo, João vai falar, por exemplo, na terceira carta, para expulsar um herege do arraial da igreja. Nós temos que fazer essa parte. Mas João não perde de vista o amor. Ainda que seja dura a ação, é permeada de amor. Amor a Deus em primeiro lugar, amor pelos irmãos, amor pelo próximo, que nós devemos proclamar o evangelho, amor pela lei de Deus, amor pela palavra dele. Amor. E devidamente permeado de amor, nós podemos então fazer as devidas proteções, as devidas apologéticas e defender a nossa fé. Com firmeza, com coragem, com ousadia, com conhecimento da palavra, cheios da palavra e do Espírito, como Paulo nos ensina em Colossenses e Efésios, mas cheios de amor. Então aqui é um momento que João vai dosar de novo essa ação dura com amor, e falar sobre amor, e dizer como é o comportamento, como deve ser o comportamento de quem diz que serve a Deus, diz que ama a Deus, diz que pertence a Deus, que é da igreja. E aqui nós vemos então nesse trecho que nós lemos, algumas orientações, e João fazendo também, de certa forma, um exercício de lógica, para quem estuda matemática ou filosofia ou algumas ciências similares, está familiarizado sobre uma argumentação lógica. Ele apresenta uma relação de causa e efeito, causa e consequência. Algo produz, uma causa produz uma consequência, e essa consequência vai gerando uma outra consequência, e assim por diante, acerca do amor, acerca da realidade da igreja para viver o amor. Então veja no primeiro ponto,
Eu queria mostrar aqui no primeiro ponto para os irmãos, que João vai declarar algo importante para os cristãos, a necessidade de se permanecer no amor. O verso 16 e 17, João vai falar sobre isso. Ele inicia primeiro dizendo que Deus é amor. E nós sabemos que Deus, sendo amor, Ele é o modelo de amor, a perfeição do amor habita no Senhor. O atributo, um dos atributos de Deus e perfeições de Deus é o amor. Então, porque Deus é amor, é preciso que aqueles que são filhos de Deus amem também. E aí ele vai dizer, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Ou seja, conforme falamos pela manhã, que amar, há momentos que amar é difícil e é preciso insistir, ter coragem, é preciso se auto-negar até, negar a sua vontade, a vontade que você tem de, às vezes, ferir o irmão, ou magoar o irmão, ou até você foi ferido por ele, não quer externar nenhum gesto de amor por ele, não sei, mas é difícil, a nossa carnalidade não tem vontade de amar. E aqui, João, sabendo disso, ele deixa claro, é preciso permanecer, é preciso insistir. Pela manhã nós vimos que Judas saiu da comunhão, para que depois Jesus falasse sobre amor. E eu falei pela manhã, que o traidor, ele tem esse comportamento, ele participa da comunhão em parte, até o momento que ele sai, ele não permanece. E aqui João, então, na carta dele, ele deixa claro que é preciso permanecer. O traidor não permanece, mas o Filho de Deus permanece. Porque Deus é a fonte de amor, nós devemos permanecer na fonte, conectados à fonte, que é Deus, e assim vamos permanecer no amor. Significa viver em comunhão com Deus, significa perceber e entender que fora de Deus não tem como viver o amor. Tem como imitar uma coisa mais ou menos, totalmente equivocado, mas não tem como viver o amor, senão na presença e comunhão de Deus. Esse amor, ele transforma a nossa vida e vai continuar nos conectando ao Senhor. E por isso que no verso 17, João vai dizer que dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. Ou seja, é necessário permanecer no amor para que esse amor seja aperfeiçoado. Porque nós estamos vivendo um tempo de santificação, que significa também aperfeiçoamento. Estamos abandonando a nossa natureza, ainda que estamos com ela ainda, né, a nossa natureza pecaminosa, mas nós temos a natureza espiritual, a nova natureza. E porque temos a nova natureza, estamos abandonando essa velha natureza, vencendo essa velha natureza. E porque estamos vencendo essa velha natureza, podemos concordar com João aqui, que diz que o amor está sendo aperfeiçoado entre nós. Se de fato estamos vivendo a santificação, a santidade, e estamos sim vencendo a natureza pecaminosa e abraçando a nova natureza pela atuação do Espírito Santo em nós, se de fato estamos nessa realidade, então podemos dizer que o amor está sendo aperfeiçoado entre nós. Amém? Agora, esse amor, ele é aperfeiçoado com um objetivo, no verso 17 ainda, para que no dia do juízo a gente possa ter confiança, tranquilidade, de que nós não pertencemos ao mundo, então nós não seremos condenados, pelo contrário, estaremos tranquilos, confiantes, que estaremos com o Senhor, na presença do Senhor. É para isso que o amor e a santificação estão acontecendo, é para isso que o amor se aperfeiçoa em nosso meio, para que alcancemos o êxito, que já é garantido por Jesus na cruz, a salvação. Você precisa agir para ganhar a salvação? Não. João vai explicar que não. Pode parecer isso, não. A santificação não é para garantir salvação. A santificação é porque se recebeu a salvação. É porque se recebeu uma natureza agora capaz de se santificar, de se separar do pecado, de se aperfeiçoar o amor. É preciso que a gente permaneça e se esforce no amor. Os irmãos em Cristo, aqui está falando de igreja, ele não está falando só do amor ao próximo, que devemos exercer em todos os níveis, seja no apoio social ou também
um apoio espiritual proclamando o evangelho. Ele está falando aqui agora de amor na igreja, que é fruto de uma santificação. Se vivermos essa realidade, então podemos ter confiança e tranquilidade, que estamos vivendo a realidade da salvação, e não haverá juízo sobre nós. Segundo ponto, João vai comentar e vai mostrar que o amor nos liberta do medo. Por que a gente pode ter confiança? Porque a gente não vai ter juízo. E se não vai ter juízo sobre nós, nós não precisamos temer. O cristão, ele não vive com temor de condenação ou castigo. Ele vive com temor ao Senhor. Até porque Jesus ensinou que é preciso temer aquele que tem poder para destruir a alma. Então, o nosso temor é ao Senhor. Mas o cristão, ele não tem medo da condenação. João vai dizer aqui, o amor nos liberta desse medo. Talvez você esteja vivendo um tempos de medo. Medo de quê? Medo dos governantes, medo dos magistrados, medo das questões financeiras da nossa nação e do mundo. Medo do quê? Eu entendo, há motivos eventuais aí para termos medo, mas todos esses motivos de medo são motivos passageiros, são motivos pequenos, ainda que nos façam sofrer, são motivos infinitamente menores de qualquer condenação que já esteve sobre nós. E quem foi liberto da condenação por Jesus, não tem mais medo. Olha para as circunstâncias da vida. Não precisamos fazer festa, que tem momentos que é preciso chorar e pedir a Deus ajuda. Mas descansa e confia. João, então, ele nos lembra que o medo é incompatível com o amor. Veja só, no amor não há medo, verso 18. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa, é a palavra, o medo. Porque o medo faz parte da nossa natureza, mas o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo, então, João conclui aqui, não está aperfeiçoado no amor. Por quê? Porque está com medo do castigo. E se você entende que tem a salvação, se nós entendemos como igreja, que temos a salvação, não há medo. Cadê a ministra de louvor? Já achei a música. Já entenderam, né? Não sou mais escravo do medo. Achei a canção, estava pensando. Bem, e o verso 19? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aí, João, que já tinha falado que Deus é amor, ele vai deixar claro que você e eu, cristãos, membros da igreja, servos de Jesus, nós fomos capacitados para amar. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele revelou o amor na cruz do Calvário, conforme já vimos nos primeiros sermões do ano. Ele tomou a iniciativa para que nós pudéssemos ter condições de reproduzir esse amor, de multiplicar esse amor, de responder ao amor de Deus com amor. O nosso amor é uma resposta ao amor de Deus. Ele nos amou antes, justamente para que a gente pudesse amá-lo. Não tem como alguém dizer que ama a Deus sem antes não ter sido amado, ou alvo do amor de Deus. Não há força em mim e você, capacidade de amar a Deus ou agradá-lo até, senão porque Ele primeiro, Ele nos capacitou para isso, nos amando, nos restaurando, nos reconciliando com Ele. Éramos inimigos, mas agora somos filhos, e Jesus nos chama também de amigos. Agora nós somos capacitados. A sua ação diante de Deus, a sua comunhão com Deus deve expressar amor como uma resposta, como uma consequência, como gratidão, como fruto do próprio amor de Deus. Eu não tenho motivos? Tem, você só está cego nos seus medos e nas suas preocupações. Se você afirma que não tem motivos, eu digo, pela palavra, você tem. Precisa abrir os olhos, precisa ser liberto do medo. Terceiro ponto, o amor que nos livra do medo, que vence o mundo. O amor, ele é coerente. E estávamos falando um pouco sobre isso pela manhã, dizendo que não é possível dizermos que amamos a Deus e amamos aos irmãos, vivendo os nossos personagens, as nossas aparências. Não, o amor
ele é real. O amor, ele é coerente. E eu posso até não gostar de alguém. Eu posso até não gostar do meu irmão, porque o jeito dele não é muito compatível. A cultura dele é diferente da minha, eu não consigo, ele fala, eu não entendo. Eu aperto a mão não encaixa, não dá certo. Pode até ser assim. Existem pessoas que são assim, não se bicam, né? Não encaixa. Isso não é desculpa para não amar. Porque Deus amou pessoas incompatíveis com Ele. Então veja, verso 20, João deixa bem claro. No Evangelho, João mostra esse padrão que Jesus, no Evangelho, no capítulo 13, que nós falamos pela manhã, ele mostra um padrão, um novo padrão, mas ali Jesus não aprofunda, até porque o contexto não permitia. Mas João, aqui na sua carta, ele aprofunda, para que não haja dúvida. Ele diz assim, verso 20: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. O apóstolo do amor pegou pesado agora. Está chamando algumas pessoas, talvez muitos momentos nós fomos chamados por João aqui de mentirosos. O apóstolo do amor. O amor chama as pessoas de mentirosas? Sim, se elas estiverem falando mentira. É óbvio. Esse é o ponto. E ele continua: pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele faz um argumento interessante. Se você diz que ama a Deus, que é um ser maravilhoso, perfeito, e que é espírito, e ninguém vê, e a Bíblia, o próprio João escreveu, nunca ninguém viu a Deus, mas viu por meio do seu Filho. Ele escreveu isso no Evangelho, capítulo 1. Se você diz que ama a Deus, como você ama a Deus, que não vê e vai olhar para o seu irmão e não vai conseguir amá-lo? Ele está querendo dizer o seguinte, que quem não ama aquele que você consegue ver, aquela pessoa que não ama quem está vendo, não pode bater no peito, falar que é religioso, que serve a Deus e ama quem não vê. Tu não ama quem tu está vendo, vai amar o que tu não vê? É isso que João está argumentando aqui. Ele destaca essa hipocrisia religiosa que nós, muitas vezes, nos encontramos. Nós, muitas vezes, nos permitimos cair. Ele mostra que o amor tem que ser coerente. O amor de Deus que nos alcançou, ele é coerente, ao ponto de nos levar a amar. Se o próprio Deus amou inimigos, nós vamos amar os inimigos, nós vamos amar o próximo e vamos amar o nosso irmão. Inclusive porque os nossos irmãos já não são mais inimigos de Deus, já não são mais, nós também não vamos olhar os nossos irmãos como inimigos, vamos olhá-los com os mesmos olhos do Senhor, como filhos, como amigos, como irmãos. Então João, ele mostra que a hipocrisia de declarar esse amor de Deus enquanto se odeia o próximo, ela é possível acontecer na igreja. Ele está falando para a igreja. E ela vai demonstrar, na verdade, a falta de amor e a falta de salvação. É isso que ele vai mostrar aqui. Olha que interessante, quando ele faz essa argumentação, no verso 21 ele vai continuar, e ele diz assim: ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Ou seja, o amor ao próximo não é opcional, não é assim, ou o amor ao irmão, especificamente da igreja, não é opcional. Ah, não dá, não dá na tua força, nunca vai dar nada na tua força e na minha força, não dá. Mas na força do Senhor dá. Esse é o ponto. É uma ordem aqui clara, direta de Deus. Aqui você pode perceber que essa ordem ela vai refletir uma obediência, vai requerer uma obediência e a verdadeira comunhão com Deus. Então, querido, quem ama a Deus, ame também seu irmão. O João conclui esse ponto aqui e nós vamos para o quarto ponto. E já no capítulo 5, em que João vai falar também da fé. E por que nós juntamos aqui essas duas passagens para trazer para os irmãos? Porque a fé é um ingrediente importante para se viver o amor. João, ele continua o seu discurso, não é
uma mudança de assunto, ainda é o mesmo assunto, e ele continua dizendo assim, dentro do seu assunto, falando sobre o amor e a dinâmica dentro da igreja, o amor que expulsa o medo, o amor que liberta do medo, de que Deus nos amou primeiro, de que Deus é amor e por isso nós podemos amar, e quem odeia o irmão e fala que ama é mentiroso. Dentro dessa argumentação toda que vimos, nessa questão da coerência do amor, João agora, ele vai falar de uma fé, a fé em Cristo que gera esse amor. Ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Aqui, ele já deixa bem claro como é que funciona para se amar. Primeiro, crer em Cristo, porque quem crê em Cristo é nascido de Deus, nova criatura, passa a ter a natureza capacitada ou capaz de amar. E todo aquele que ama o Pai, então, primeira coisa que nós vamos fazer, glórias a Deus, temor a Deus, amar, comunhão com Deus. Se você recebeu essa fé para crer em Cristo Jesus, você é nascido de Deus, então para amar o Pai. E se você ama o Pai, também vai amar aquele que nasceu do Pai, aquele que também é nova criatura. João que está falando, nova criatura. Eu e você devemos amar quem nasceu do Pai. A fé em Cristo é a marca de quem nasceu de Deus. Ser nascido de Deus produz em nós esse amor, primeiro a Deus e aos irmãos. Não é possível amar o Pai sem amar aqueles que foram regenerados por Ele. O amor, queridos, tem que ser, e é a evidência da fé verdadeira. João está deixando claro o seguinte: quem não ama, não tem a fé verdadeira. É isso que ele está falando. E em outros textos ele vai dizer, próprio capítulo 4, versículo 7, vai falar de amados, amemos uns aos outros. Quem não ama, não conhece a Deus. E aí ele vai falar, está falando ali, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, e ele fica desenvolvendo tudo isso. E aqui, mais uma vez, deixa claro que a fé é o elemento para nos capacitar e transformar, a recebermos a natureza para amar a Deus. Os cristãos têm essa natureza. Nós, aqui na igreja, temos essa natureza, ainda que seja duro, ainda que seja difícil, porque também temos a presença do pecado na nossa natureza carnal. Eu sei, eu entendo, eu sou humano igual vocês, nós sabemos, é difícil, mas ainda que seja difícil, ainda que seja duro, ainda que seja complicado, nós somos capacitados. Aqui está a prova, nós temos a fé que nos salvou, nos dá condições de amar a Deus e amar aqueles que Deus regenerou, as novas criaturas, que são também nossos irmãos. E ele continua, assim, amando aqueles que Deus amou, amando aqueles que foram gerados do Pai, verso 2 do capítulo 5, assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Ele vai explicar, assim sabemos, amando a Deus, olha só, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Então uma evidência de amor é quando nós amamos a Deus e amamos os seus mandamentos. Quando amamos os seus mandamentos, um dos mandamentos é amar os filhos de Deus. O amor aos irmãos em Cristo, ele não é um mero sentimento, já falamos isso pela manhã, repito aqui para quem não estava, mas é um fruto do amor a Deus, é o fruto de uma obediência aos seus mandamentos. Se você ama a Deus, então você obedece os mandamentos de Deus, e se você obedece os mandamentos de Deus, você ama o seu irmão. Esse é o ponto. Aí você pode pensar assim, mas é muita hipocrisia, pessoal, ninguém consegue viver isso. Sim, eu concordo, ninguém consegue. Mas nós não fomos chamados para conseguir na força, nós fomos chamados para nos humilharmos e pedirmos ajuda a Deus. Precisamos buscar isso, precisamos abandonar toda a hipocrisia e buscar isso, e dizer, eu não consigo.
E precisamos pensar se de fato temos a fé salvadora. Se de fato fomos regenerados para amar aqueles que o Senhor gerou ou regenerou. Talvez alguns aqui sim, não sei, só quem sabe é Deus. Mas talvez alguns aqui não amam, porque não conheceram de fato a Deus. Talvez alguns aqui não conseguem mesmo, porque só tem a sua natureza carnal, a natureza espiritual não foi aplicada a você. Você não foi ainda regenerado e salvo por Jesus. Talvez seja isso. Talvez o seu nome esteja no rol de membros da igreja, mas não está no livro da vida. Pode ser. Mas é muito mais provável que os irmãos em Cristo, que nós aqui, não consigamos porque estamos fracos. Precisamos nos fortalecer. Precisamos enfraquecer a carne pecaminosa. Precisamos cancelar aquilo que alimenta a carne. Sufocar essa carne. Cortar o suprimento da carne. E aumentar o suprimento do Espírito. Para que a gente possa amar como Jesus. E cumprir esses mandamentos aqui. O apóstolo do amor mostra que o padrão que Jesus estabeleceu lá no Evangelho é alto. É impossível, mas é possível pela ação do Espírito Santo. E ele continua no verso 3. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Aí, eu não consigo, mas os mandamentos não são pesados. João parece que às vezes está brincando com a gente. Não, ele não está brincando. Nós é que somos contraditórios mesmos. É por isso que a gente estranha quando João fala sobre isso, dessa forma. Agora, João vai dizer que o amor a Deus consiste em obedecer os seus mandamentos, ok? Conseguimos entender isso. E aí ele vai e acrescenta, os mandamentos não são pesados. Amar a Deus, querido, significa se submeter de coração à sua vontade, com obediência. Querido, amar a Deus não são declarações poéticas para Deus. Ainda que cantemos lindas canções, com grandes melodias, bonitas melodias, e com letras maravilhosas, devidamente extraídas da palavra de Deus, com poesias lindíssimas, com rimas perfeitas. Ainda que possamos fazer isso, não é isso que demonstra o amor a Deus. Isso faz parte de todo um processo de adoração. Mas o amor a Deus, aqui está bem resumido e bem simples. Não precisamos deixar de cantar, de louvar, até porque os salmos nos ensinam a cantar e louvar ao Senhor. Mas louvar como quem ama a Deus. Você não ama a Deus porque louva. É o contrário. Você louva porque você ama a Deus. Você não passa a amar mais a Deus porque louva. Você não passa a amar mais a Deus porque canta. Você não passa a amar mais a Deus porque proclama poesias. Você ama a Deus quando obedece aos seus mandamentos. É isso que João está falando. E para não dizer que Jesus não gostava de música, naquela conversa da ceia do Senhor, em que eu estava contando para os irmãos pela manhã, no capítulo 13 de João, aquela conversa vai acabar só no capítulo 16. Muitas coisas Jesus vai ensinar ali. Mas quando eles terminam tudo e vão embora, e Jesus vai para o Getsemane, o texto vai dizer que eles cantaram um hino. E aí eles saíram. Então olha o destaque que o Novo Testamento, de certa forma, dá para a música no contexto do novo mandamento do amor, do novo padrão. Não que a gente não deva de reduzir, não estou falando isso, mas eu estou dizendo, cada coisa no seu devido lugar. Precisamos viver a realidade do amor, precisamos obedecer os mandamentos. Como? Conforme, aí eu até faço mais uma vez a propaganda da série de sermões expositivos de Romanos. Nos procure na sexta-feira ou acompanhe no canal da igreja. Em Romanos deixa bem claro que não é possível obedecer à lei, não é possível cumprir os mandamentos. Jesus cumpriu.
Jesus cumpriu, e nós cumprimos através dele, por ele, por causa dele. Nós nos esforçamos, nós buscamos o Espírito Santo, nós fortalecemos esse Espírito que atua em nós, nós nos abastecemos da leitura da palavra, da oração, da comunhão com os irmãos, aqui do convívio com os irmãos. E assim nós nos fortalecemos e nos esforçamos a permanecer nesse amor. E quando nos esforçamos, não é suficiente, mas o Senhor completa, porque estamos na comunhão com Ele. É assim que então podemos entender o que João está dizendo, de que os mandamentos não são pesados. Os mandamentos não são pesados porque não foram estabelecidos para serem vividos na nossa força, mas na força de quem os obedeceu, Jesus, que deixou aqui nesse momento, nesse tempo que vivemos, o Consolador para isso. Então devemos nos submeter de coração à vontade, nos esforçando com obediência, sabendo que o Espírito Santo atua em nós. Veja, irmão, e o último ponto: a fé vence o mundo com o amor. Veja, essa realidade de amor, porque cremos em Deus. João vai dizer aqui nos últimos versículos, verso 4 do capítulo 5, o que é nascido de Deus vence o mundo. Ou seja, vence o pecado, vence a dificuldade de amar, vence a sua própria natureza que não quer amar, vence a própria natureza que quer abandonar a comunhão, seja com Deus ou com o irmão. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E aí ele exemplifica, ele deixa mais claro, ele diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é a chave, queridos. A fé salvífica é a chave para vencer o mundo. Ela nos dá poder para resistir às tentações e às pressões deste mundo, e às nossas próprias pressões da nossa carne e da nossa vaidade. Ela nos entrega a uma vitória completa que Cristo conquistou. E ele conclui no verso 5, quem é que vence o mundo? Ele faz uma pergunta, como quem estivesse ensinando. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então João, ele encerra com uma afirmação aqui poderosa. Uma afirmação que, esse trecho que nós estamos estudando, é sublime. Que a vitória é exclusiva para aqueles que creem em Jesus como Filho de Deus. Talvez você esteja aqui e não tenha certeza, ou não crê mesmo em Jesus, não ache que Jesus seja Filho de Deus, não ache que essa história é real. Eu quero dizer para o irmão ou amigo aqui que está aqui, ou me acompanha no vídeo, essa história é verdadeira. Isso é uma história no sentido cronológico, aconteceu, é um fato. E que foi profetizado, e toda a escritura, antes e depois do tempo em que isso aconteceu, ela apontou e aponta para isso, e todas as coisas apontam para isso, o universo aponta para isso. Portanto, creia em Jesus e vença o mundo. Creia em Jesus e seja de fato capacitado para amar. Em resumo, agora eu vou colocar de forma resumida aqui, essa relação lógica. Essa relação de causa e consequência, causa e efeito, que João coloca aqui, porque ele fala às vezes meio fora de ordem, em relação à causa e o efeito. Mas podemos assim sintetizar da seguinte forma: o amor do Pai produz em nós a fé em Cristo, que vence o mundo, gerando amor por Deus, que é a obediência aos seus mandamentos, sendo um deles o novo mandamento de Jesus, o amor pelos irmãos. Veja, o amor de Deus, que nós sabemos, é o sacrifício do seu Filho, a entrega do seu Filho a nós. Esse amor nos alcança, esse amor produz em nós a regeneração, produz em nós a fé que vence o mundo, gerando, e de que forma essa fé vence o mundo? Gerando amor por Deus. Nós agora amamos a Deus. E esse amor a Deus, ele é expresso como obediência aos seus mandamentos. E, obviamente, sendo um deles, e o que ele está dando mais destaque aqui, o novo mandamento que Jesus apresentou, em João 13:34, o amor pelos irmãos. Não adianta começar pelo final, eu vou amar o irmão, sem ter aprendido a obedecer os mandamentos, ter sido capacitado a obedecer, ter sido capacitado a amar a Deus, ter recebido a fé para crer em Cristo. Não adianta começar pelo final, não vai dar certo.
tem que começar lá na causa. A causa é Deus. A causa de todas as coisas é Deus. A causa última é Deus. E a partir da causa de Deus, você poderá receber a salvação pela fé em Cristo Jesus. Regeneração e se santificando, vencendo o mundo como? Gerando. Essa fé gera, faz nascer em mim e você o que não tinha. Amor por Deus. E obediência aos seus mandamentos. E aí sim, obedecendo aos mandamentos, amar o irmão. O que é que nós aprendemos com tudo isso? Opa, cadê? Volta. Volta aí, por favor. Saiu aí da... Isso. Aí, obrigado. O que é que nós aprendemos? Primeiro, permaneça no amor gracioso de Deus. É isso que nós vimos. Precisamos nos esforçar como cristãos, como servos de Deus, a permanecer nesse amor. Isso significa deixar que a graça dele molde as nossas atitudes. E que isso possa refletir nas nossas vidas e para outras pessoas o caráter de Deus. Segundo, confie no amor que elimina o medo. Se há medo, é porque não tem amor. Que está com medo de castigo, está com medo de alguma coisa. Não tema, confie no amor. O amor de Deus nos dá essa condição de confiar, principalmente no dia do juízo. E em qualquer circunstância, não há, por mais terrível que seja, não há sofrimento que nos motive a esse ponto de termos medo. Esse medo que João está falando é o medo da eternidade sem Deus. Não tema, confie no amor, porque o amor expulsa, elimina o medo. O amor elimina o medo da condenação, traz paz e liberdade, mostrando que a gente pode confiar em Jesus, porque Ele é, de fato, o nosso libertador, que nos libertou da escravidão do pecado, à escravidão do medo. Não tenha medo, seja liberto do medo, no poder que há em Jesus, no poder do amor de Jesus. Terceiro ponto, ame como Deus amou. Como que Deus amou? Não tinha motivo nenhum para me amar e te amar. Nos olhava e nos via inimigos dele. Ame dessa forma. Ainda que você tenha inimigos, ame o seu inimigo. Jesus ensinou, seja como Deus. E ainda que você esteja num momento em que você está olhando para o seu irmão como um inimigo, não olhe mais como um inimigo. Olhe como um amigo. Olhe como um irmão. É como Paulo vai dizer, tenha o seu irmão em máxima consideração. Considere o seu irmão superior. Ame como Deus amou você. Deus nos amou ao ponto de entregar o seu filho para morrer uma morte que era nossa. E uma morte humana, sim, mas um juízo espiritual sobre Jesus, que era nosso. Outro aprendizado, número 4, demonstre o seu amor por Deus. Como nós podemos demonstrar o nosso amor por Deus? Obediência aos mandamentos. Obedeça aos mandamentos do Senhor. Ah, nós vivemos no tempo da graça, a lei já foi, tem gente que fala isso. Paulo em Romanos vai dizer lá no capítulo 6, o que faremos com esta graça? Podemos pecar? E ele responde, de maneira nenhuma. Obedeça aos mandamentos. Quer aprender a amar a Deus? Você achava que amar a Deus é falar que Deus é lindo. Eu te entendo. Muita gente acha isso. Amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Pode continuar falando que Deus é lindo. Pode louvá-lo. Pode elogiá-lo. Pode adorá-lo. Mas obedeça os seus mandamentos. Quinto ponto, penúltimo. Guarde os mandamentos com alegria. Perceba, o nosso amor a Deus, que é guardar os mandamentos, que é obedecer os mandamentos, entenda, João fala aqui que os mandamentos não são pesados, porque a fé vence o mundo. Então, viver essa realidade de obediência não é pesada, é privilégio, e ela vem permeada e motivada de gratidão. Você não vai obedecer
como uma obrigação, com a má vontade. Não, você vai, ainda que se moldando, você vai perceber que você tem inúmeros motivos, você tem alegria para obedecer os mandamentos do Senhor, inclusive de amar o nosso irmão. E por último, para conectar com o tema da nossa convenção, que a gente possa proclamar essa vitória da fé e do amor. A vitória sobre o mundo, ela só acontece pela fé em Jesus. Vimos João aqui falando, e essa vitória ela vem desse amor que é gracioso, ou seja, cheio de graça. Um amor que nós não podíamos fazer nada para recebê-lo nem merecê-lo, mas o recebemos pela graça de Deus. E então você pode viver essa realidade de amar os seus irmãos, resistir às tentações, e isso é motivo de ser comemorado, celebrado e proclamado, anunciado. Anunciemos esse amor gracioso, que a gente possa anunciar essa vitória da fé e essa vitória do amor. É nosso compromisso, não apenas, e não é pouco, amar a Deus e amar o próximo, e amar o irmão de forma específica, mas amar aquele que precisa do Evangelho, anunciando essa vitória. Eu sei que tem muita gente que quer amar levando comida, e tem que levar, ação social, nossa igreja faz, mas ame mais. Ame mais do que dar um prato de comida, leve o Evangelho. Ame mais do que dar um pão, dê o pão da vida que é Jesus. Anuncie a vitória da fé e do amor. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos somente aqui nesse mundo para isso. Se não fosse para isso, o Senhor nos levava. Não dá para viver nesse mundo só existindo. Você não foi chamado para existir só, apenas. Você foi chamado, nós fomos chamados para viver uma vida plena de Deus e reproduzir e expressar o caráter de Deus. O Deus que Ele é o primeiro missionário. É aquele que está reconciliando consigo o mundo através do Filho Jesus. Como podemos passar por esse mundo e só existir, pagar nossas contas, pagar os impostos? Meu Deus, nós fomos chamados para muito mais. Ainda que o mundo ache ridículo ou nos persiga, nós fomos chamados para muito mais, para proclamar a vitória da fé e do amor. Concluindo esse sermão, queridos, o que podemos dizer a título de encerramento desse sermão? Primeiro, que o amor de Deus, que é gracioso, ele transforma a nossa vida, e vimos isso. Ele nos liberta e elimina o medo, e ele nos capacita a amar e nos dá essa vitória sobre o mundo e sobre o pecado. Esse amor, ele não é uma teoria, ele não é uma aula, ainda que se possa dar aula sobre isso. Ele não é uma teoria que precisa ser falado o tempo inteiro, mas precisa ser demonstrado. É uma realidade que vivemos e compartilhamos todos os dias. Quantas vezes nós estamos entre os nossos irmãos e perdemos uma oportunidade de cuidar dele melhor? Conforme falei pela manhã, nós estamos escalados todos os dias. Ainda que você não esteja na escala para trabalhar em alguma área da nossa igreja, nesse dia você está escalado para orar, cuidar, procurar o seu irmão, aconselhar, apoiar, ajudar. Tudo isso é demonstração de amor. Eu não vou na igreja hoje porque eu não fui escalado. Vai porque você está escalado a amar o teu irmão. E lá fora também. Quantas pessoas pegam condução, ônibus, van, sei lá mais o que, avião, carro, e encontram com outras pessoas todos os dias? Qual é a dificuldade que temos de dizer: Jesus Cristo salva e pode salvar a sua vida, ainda que essa pessoa não queira? Você não foi chamado para pregar apenas quando alguém quiser. Você foi chamado para pregar a toda criatura. E você também não foi chamado, nós não fomos chamados para converter. O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não tenha medo, seja liberto desse medo também, de falar, de anunciar. Fale, ainda que você faça papel de ridículo. Seja ridículo para o mundo, mas seja importante para Deus. Ame o Senhor, proclame o amor, seja liberto desse medo também. Permaneça no amor, seja um reflexo vivo dessa vitória
que Ele vai oferecer. Que as pessoas vejam em você e em mim essa vitória estampada no seu proceder, no nosso jeito de viver, na nossa forma de agir. Aos não crentes, aquele que ainda tem dúvida, não sabe se entregou a vida para Jesus, se você não conhece Jesus, se você não vai à igreja, se caiu de paraquedas hoje aqui, ou está no vídeo acompanhando, nem sabe por quê. Eu sei por quê, porque Deus quer te salvar. Ele amou o mundo e quer que você experimente o amor dele. Creia que Jesus é o Salvador, Ele é o Senhor da sua vida. Entregue sua vida para Ele. Receba a vitória desse amor e dessa fé. Receba uma vitória que vence o pecado, a morte e qualquer condenação. Só se entregue a Jesus. Como é que fica depois? Depois é depois, só se entrega a Jesus. Mas eu quero saber o depois, mas viva o hoje. E hoje é dia de entregar a sua vida para Jesus. Mas vai mudar muita coisa, eu vou ter que resolver. Não resolva nada agora. Resolva a sua vida com Deus, entregue sua vida para Ele. Você cristão, que ficou até o final, viva de forma prática o amor de Jesus, o amor gracioso de Deus. Não adianta só falar, não adianta só ficar dando aula, falando, ensinando, escrevendo texto, colocando postagem na internet. Viva na prática. Obedeça com alegria o mandamento do Senhor, de amar o seu irmão com sinceridade. Proclame essa vitória que você tem em Cristo. Seja um testemunho vivo para a glória de Deus. Irmãos, que Deus nos ajude a permanecermos firmados nessa fé e nesse amor. Que a gente possa viver uma vida de obediência para demonstrar esse amor a Deus. Obedecendo ao Senhor. Obedecer com a dificuldade. Eu sei, a nossa carne, mas o Espírito está conosco. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Obedeça, para que o mundo veja. Conforme Jesus falou, pela manhã eu pude comentar sobre isso. Para que o mundo veja, para que todos saibam que somos discípulos de Jesus. Que o mundo veja através de nós a vitória que só Jesus pode dar. Na quarta-feira nós vamos dar alguns exemplos práticos de como agir em amor. Talvez você queira detalhes. Esses detalhes você vai ter com exemplos práticos. Mas aqui hoje, o que podemos ver aqui é que devemos permanecer, que devemos demonstrar esse amor, que devemos confiar nesse amor ao ponto de sermos libertos de qualquer medo. Medo do castigo, medo da condenação, medo de proclamarmos e falarmos. Que a gente possa, então, nesse sentido, viver essa realidade hoje. Para que esse mundo, que é o mundo que vivemos, que é o mundo que Jesus orou, dizendo assim, orou por nós dizendo assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós não estamos fora do mundo, nesse sentido, justamente para cumprirmos a missão de amor, de proclamar o amor gracioso. Que a igreja, que nós irmãos aqui e muitos outros possamos viver essa realidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos liberte do medo, que o Senhor nos liberte de todo impedimento, e a gente possa proclamar essa verdade e viver essa verdade aonde Ele nos levar. Amém? Vamos orar.